Olá, boa tarde. Estamos aqui para mais um podcast. Fala comigo, Deus, hoje com uma convidada maravilhosa, a pastora Sandra Moreira, mulher de Deus, abençoadíssima, mas com uma trajetória. Olha, mas não vou dar spoiler para vocês ainda não. Hoje nós estamos na temporada 2, né? Segunda temporada, episódio 25º para você acompanhar, mas não deixe de olhar os passados, porque tem muitas gravações com muitos testemunhos bons, porque esse programa é um alimento para sua alma, porque essa hora de meio-dia a uma, certamente ou você está almoçando ou está preparando o seu almoço. E aí, às vezes, você está aí abatido, comendo uma comida até sem vontade, chateado. Aí você se liga no Fala Comigo Deus, conecta com Fala Comigo Deus, que você vai melhorar o teu ânimo, a tua fé vai ficar, ó, lá em alta. Porque esses testemunhos que são dados nesse programa é para te fortalecer, é para te animar, para trazer esperança para sua vida. Muito bem, se você está chegando agora e ainda não está habituado com o nosso programa, não se inscreveu, se inscreva no canal, dá o like, ativa o sininho, a hora é essa e compartilha. O que é bom a gente tem que compartilhar com os outros. Então compartilha com seus amigos, com a sua família. Faça desse programa o seu seriado, tá bom? Porque tem muito conteúdo já gravado. E com certeza vai falar o teu coração também esta tarde. Muito bem, nós estamos aqui com a pastora Sandra, uma mulher de Deus. Dá uma saudação aí para o nosso público, pastora Sandra. Amém. Olá, boa tarde. Boa tarde já, né? É. Boa tarde. É muito bom estar aqui nessa tarde, né? Para falar de Jesus. É o que eu mais tenho de precioso na minha vida. Amém, né? Falar de Jesus pro cristão é a delícia dele, né? É o prazer, é a alegria, né? O que a gente tem para falar é só de De Jesus, né? Porque Jesus. nós mesmos, Não de temos nós nada. mesmos, não. Eu costumo dizer que o que tem de bom na minha vida é porque Jesus entrou nela. Se Amém. por mim mesma, o ser humano por si, né? É verdade. É isso mesmo. E é tão bom isso, né? Porque as pessoas estão lá fora que não entendem, que nunca sentiram essa diferença. Ela não compreende, né? Mas é tão prazeroso, né? É como estar na igreja, é tão prazeroso a gente ir para a igreja, cultuar a Deus, adorar, servir esse Deus, né, pastora? É verdade. Muito bom. Bom, pastora Sandra Moreira, uma mulher abençoada, mãe. Pastora Sandra, autora do livro Adoeci para Ser Curada e coautora do livro Mulheres Construindo. Olha, essa mulher tem um testemunho. Não. Ela tem vários testemunhos, mas ela vai ter que, coitada, vai ter. Infelizmente, não dá uma hora, não dá para muita coisa. Hoje você vai ouvir uma história real que atravessa a dor mais profunda que uma mãe pode enfrentar, mas também revela o poder da oração. Coisa linda. Do arrependimento, do amor inabalável por Jesus, tá? Porque não é mole, não tem testemunho que não tenha preço. É verdade. Não é verdade? Pastora Sandra Moreira compartilha como Deus esteve presente no livramento dos seus filhos e até na tragédia que levou o seu primogênito. Prepare-se para ser impactado na sua fé, porque ela teve uma fé inabalável, tá? Ela foi mulher firme, não só ela, a família, né? O esposo também, né, pastora? Verdade. Né? Porque a senhora não esteve sozinha, Não, né? não estive. Muito bem. Vamos começar agora fazendo umas perguntas somente para nortear a senhora, mas a senhora abre o coração, deixa o Espírito Santo falar com a senhora. Bom, tudo começou com uma profecia, não foi isso? A senhora estava num culto e aí deu-se uma profecia, alguém contou para a senhora, falou de uma situação, né? E essa situação, a pessoa que deu essa profecia falou que vinha um vento muito forte, né? Que iria abalar
e até seus cabelos ficaram de pé. Conta aí pra gente. É, Fala foi. sobre isso, pastor. Contando essa história de que passou tantos anos, parece que tão real hoje. Nós já éramos cristãos, nossos filhos eram muito pequenos, e o meu esposo trabalhava muito, porque éramos 7 dentro de uma casa. E ele, nesse trabalho, o Senhor sempre exigindo, mas a gente não via como fazer mais para Deus, porque não tinha possibilidade. E aí foi eu para um culto de uma pastora amiga minha, nesse dia eu ia ministrar a palavra, e aí teve, o culto foi uma bênção. Antes de eu ministrar a palavra, veio-se um profeta e disse para mim que me via um vento dentro da minha casa muito forte, e esse vento levantava os meus cabelos ficavam pro alto. Eu fiquei apavorada, porque meu cabelo era no joelho. Para ele, eu falei, meu Deus, então o evento é muito... Ele falou, eu via seus cabelos levantados, eu levantava os seus cabelos. E eu usava coque, eu não andava de cabelo solto de jeito nenhum. E aí aquilo abalou a minha estrutura. Eu fiquei, assim, muito abalada, eu fiquei muito apreensiva, muito preocupada, porque, sabe, quando você parece que já está sentindo baque? E aí fui orar ao Senhor, fui jejuar e falar para Deus, se o Senhor não quiser que eu passe, me livra. Mas se o Senhor quiser, me nos dá força para não negar o seu nome. Porque a minha preocupação, quando eu era mais jovem, e até hoje, era não negar, não envergonhar o nome do Senhor. Porque você passar pelas situações com Deus é uma coisa. Agora, você passar com ela sem Deus, aí a situação fica muito difícil. E eu falei, Senhor, que eu passe por esse vento se for a tua vontade, mas que teu nome seja glorificado. Porque o vento nos humilha. O vento nos envergonha, o vento nos abala, o vento nos leva para a direção que nós não queremos ir. Mas no final do vento, a vitória glorifica o nome do Senhor, né? E era isso que eu pensava e era por isso que eu pedia força. Aí, depois disso, começou o processo. Passou-se um tempo, veio a sexta-feira, né, chamada de Santa, e nesse feriado, na quinta-feira do feriado, eu fui no banco para minha sogra. E eu falei, vou levar as crianças, os 2 mais novos. Eu morava num bairro, ela morava em outro, e eu que pegava o pagamento, o salário dela todo mês para ela no banco. Fui lá, peguei o dinheiro, de lá mesmo do centro, já fui levar para ela, e ela estava trabalhando na Praça de Heliópolis, lá em Belfor Roxo. E ela botou uma banca para vender peixe, ela, a filha e o filho. E nisso meu esposo estava trabalhando. Meu esposo, na época, trabalhava com carroça. E aí ela foi... Na frente tem uma padaria. Tem até hoje essa padaria lá. E tinha uns rocambole bonito na vitrine. Meus filhos viram. E já estava quase na hora do almoço. Tinha 2. Últimos 2 que tinha lá na vitrine eu comprei. Dei para eles comeram. Deram um pedaço pro tio, pra tia. Eu mordi o rocambole deles. E daqui a pouco o meu filho falou assim, mãe, eu tô com sono, quero ir embora. Botei eles no carro, fui embora. Eu passava por 3 bairrozinhos pequenos para chegar onde eu morava. Questão assim de uns 15, 20 minutos para chegar na minha casa. E nisso, o mais velho, né? Que hoje ele é o número 4. É o número 4 e o número 5. Ele foi deitado no banco de trás. E quando eu olhei o mais novo, que naquela época as pessoas falavam assim, mas e a cadeirinha? Nessa época não exigia cadeirinha, tá? Não era exigido cadeirinha. Sim. Eles já estavam deitados no chão do carro. Quando eu cheguei, eles começaram... Um começou a vomitar e falar que estava com dor de barriga. E eu fiquei assim... Fui lá, ele foi no banheiro, tirei ele, dei um remédio para dor de barriga, ele vomitou, fui lá, peguei, dei outro, vomitou, e daí foi começou a acelerar a coisa, o outro começou a passar mal também. Aí, daqui a pouco, o pedreiro estava na minha casa trabalhando, e ele pegou, segurou o menor para mim, chama no portão. Deus enviou uma irmã da minha igreja, e ela falou, estava na minha casa, Deus mandava eu vir aqui orar por vocês. E ela entrou já naquele clima, e ela segurando um filho, e não tinha essa facilidade de celular. O meu marido, ele estava uns 40 minutos da nossa casa. E de carroça. E ele falou que ele sentiu muito forte o coração dele impulsionar ele para vir embora. E era para chegar à noite. Nisso, ele falou que nunca chegou tão rápido em casa. Quando ele chegou, o meu filho caçula, que era menorzinho, inclusive amanhã ele faz 27 anos, ele estava roxo já no colo do pedreiro. E ele, Sandra, pelo amor de Deus, entra no carro. Ele saiu igual um desesperado. Aí levou para o hospital municipal de Belfor Roxo, que era próximo.
E os meninos chegaram lá já evacuando, vomitando, e o mais novo já estava evacuando sangue. E a família... Aí, logo depois chega minha cunhada, o meu cunhado passando mal, aí a minha família dele, né, no caso, mora tudo perto, já foi chegando pro hospital. E aí, eu me segurando, já sentindo enjoo. Daqui a pouco eu sei que eu comecei a vomitar, eu não lembro de mais nada. Eu só lembro de acordar, tá lá no soro. Porque você também tinha comido, Eu né? comi um pedacinho, eu comi eu só dei uma mordida. Tava envenenado. Com chumbinho de rato. Com chumbinho Eu de lembro claramente que quando eu mordi, eu vi uns negocinhos pretos, mas eu não tinha Ideia. entendimento. A Bíblia fala que a falta de sabedoria Mas foi foi eu não tinha. criminoso, né? Porque Foi criminoso. Deu polícia. porque entrar no rocambole e botar Estava envolvido na massa. Eu acho que quando foi manipular a massa, né, o dono da padaria na época falou assim: eu acho que de repente pode ter caído, o padeiro pode ter se enganado, mas eu não sei, o coração dos outros a gente não conhece, né? Eu sei que os meus filhos foram o premiado, a gente foi tudo sorteada para essa situação. Quase morre uma família inteira. Olha, e assim, quase, e um ponto do médico falar: se você não socorre ele, demora mais 5 minutos em casa, falou pro meu esposo, você teria perdido esse mais novo no caminho. E aí foi tão grave que eles foram transferidos para a ala de um hospital em Nova Iguaçu particular. Nem plano de saúde nós tínhamos, nem condições de pagar o particular. Mas Deus providenciou e o hospital ali fez isso, a mão de Deus estava ali, e eles ficaram na ala do particular. A minha cunhada, né, ficou com ele a noite toda. E o médico toda hora ia lá e falava para ela: se eles sobreviverem essa noite. É um milagre. É um milagre. E aí a minha cunhada ficou orando e orava a Deus por eles. E quando eu acordei do hospital, eu falei: não, eu tenho que ver meus filhos. O médico não queria liberar. Eu falei: não, eu assinei para sair do hospital, para eu ir ver meus filhos. E aí eu fui com meu esposo, já estava amanhecendo o dia, porque isso foi de quinta para sexta. E aí já estava amanhecendo o dia e eu orei muito antes de sair de casa. E eu fui orando, falei: Senhor, não deixa eu chegar lá e encontrar meus filhos mortos. E minha cunhada também orando muito. Quando eu cheguei no hospital, que eu chamei por eles já estavam correndo no corredor para baixo e para cima. Os médicos ficaram impactados. Mas seu esposo também fez um voto a Deus. É, né? Enquanto nós estávamos lá internado, o meu esposo foi até a casa do meu pastor e pediu para o meu pastor orar e se ajoelhou e falou: se a minha família sobreviver essa situação, eu não vou colocar na justiça, eu não vou botar para frente, e tudo que Deus mandar eu fazer na obra dele, eu vou fazer. Porque ele era assim, ele ia para a igreja aos domingos, trabalhava muito porque ele não queria que faltasse as coisas para os filhos pequenos, e falava que se ele ficasse muito envolvido na obra, ele não ia ter tempo para trabalhar e não ia ter tempo para sustentar a casa. Então ele tinha esse dilema com ele. Ele queria fazer, mas as condições financeiras não deixava, por ser muito filho, né? Por ser muito filho. E aí tinha a casa que a gente tinha comprado e aquela situação toda. E aí o pastor, ele dobrou o joelho, ele orou. E ali começou mesmo ele a abrir mão de muitas coisas. E Deus honrar, não deixar faltar nada, para ele começar a fazer a obra de Deus. Aí ele começou a ser porteiro na igreja, começou... Que bacana. Né? Aí dali de porteiro ele começou depois assumir o culto de missões, que era uma vez por mês. E ali começou a trajetória dele mais profunda ministerialmente. Entendeu? E as crianças ficaram bem, naquilo ali não teve nenhuma sequela, Eles tiveram um processo de recuperação durante assim, uns meses, né? Eles sentiam muitas dores e vomitava muito, evacuava muito. Teve um processo da recuperação física deles, que foi abalada. E para você ver que o pedreiro ficou tão impactado que o pedreiro casou, né? Logo depois ele casou, ele teve um único filho. E ele botou o nome do meu filho caçula, que é Lucas. E até hoje ele toca nesse assunto. Já se passaram quase 25 anos. Mas é um milagre muito grande, milagre. Né? Porque envenenamento... E eu vi essa família agora, né? Não sei se a senhora viu que passou aí na reportagem, que a mãe recebeu um alimento com veneno e perdeu os 2 filhos. E ela também quase foi embora. E aquilo mexeu comigo, com o meu emocional, porque eu falei: nossa, isso aí poderia ter acontecido com a minha casa. Né? A gente poderia ter perdido. E eu fiquei até em oração pela família dela, porque eu me lembrei. E durante Semelhança, né? durante muitos anos, no dia
que no dia, né, que se comemora aí a Sexta-feira Santa, eu lembrei, aquela situação me emocionava, e eu dei vários cultos em ações de graça Amém. ao Senhor na Glória época. a Deus. Né, eu dei vários Importante cultos. isso, né? Ser grata a Deus, né? Por ter passado pelo vento, porque foi um vento, né? Nossa, foi um vento para desestruturar, para abalar. Desestruturar. Mas eu olho para os meus filhos hoje, o mais velho, que é o Nós número vamos entrar 4. agora nesse assunto, né? Porque além desse testemunho que o cabelo dela realmente ficou de pé, que foi uma verdade, né? Foi uma profecia que foi dita para ela, né? Do pastor, né? Foi um Do profeta local, né? que Um tinha profeta, lá. né? Bom, além disso, esta nossa irmã em Cristo, pastora Sandra Moreira, a vida dela vem sido marcada por graves, muitos problemas muito grandes, tragédias, mas testemunhos também enormes, né? Sim. Porque, imagina, esse seu testemunho do envenenamento é maravilhoso, assim, para você hoje, claro, já passou, Deus esteve contigo, você pode ver o cuidado, o zelo de Deus, né, contigo. Sim. E agora vocês vão saber o que é tragédia também. A vida dela, o que ela passou. Ela tem um filho mais velho. Ela vai contar um pouco sobre esse... Qual era o nome dele? Gabriel. Gabriel. Vai falar um pouco sobre Gabriel, né? Como é que tudo aconteceu? Como é que o Gabriel perdeu o controle da vida dele? Como é que foi isso lá? Como é que começou isso? Sim. As questões dos processos, né? Deus nunca faz nada sem avisar, né? Sim. Ele sempre avisa a gente. E quando eu conheci a Assembleia de Deus, a primeira profecia para minha vida do meu pastor, é o pastor Melquisedeque, ele falou para mim assim: tu és um diamante bruto. E o Senhor vai te esfregar muito na parede. Meu Deus. E se prepara, porque Ele vai fazer com você situações gravíssimas de dar com você em parede de bronze e te esfregar como diamante. Então, quando o Senhor me chamou, eu já sabia que o processo não ia ser fácil. Então, quando eu estive, esse meu filho, nós demoramos para escolher o nome dele, até por sinal, né? O meu esposo escolheu o nome de Gabriel. Ele já vem no processo, assim, um processo com ele, acho que foi desde o nascimento, porque foi difícil para nascer, depois várias infecções intestinais, mas quando ele chegou, sempre quando ele era pequeno, você me perguntou, eu vim essa lembrança agora. Ele era pequeno, as irmãs do Círculo de Oração, que eu sempre gostei muito de Círculo de Oração, andar com as irmãs do Círculo de Oração. E ela sempre falava para mim assim: Sandra, ora muito pelo seu filho, porque ele está pequeno agora, mas tem processo para você passar com ele. Eu vejo isso quando eu olho para vocês. E entender que um filho cresce, já está um homem, e se perder é mais complicado, né? Porque você faz tudo, ora, jejua, ensina, vigia para poder não dar mau exemplo. E assim, o processo com ele foi um processo muito dolorido, muito vergonhoso, foi humilhante, mas o Senhor nos deu força e graça. Amém. Em nenhum dos meus processos eu pensei em desistir de Jesus. Eu nunca na minha vida pensei em abrir mão de Cristo. Eu já pensei em fazer muitas coisas, eu já pensei em mudar muitas coisas na minha vida, mas Jesus não. Então, eu Amém, acho que por isso, né? os processos, ele faz isso. Então, às vezes, a pessoa está passando por um processo e fala: não, eu vou largar tudo. No mundo, eu não vivia isso. Eu não vivi nada disso no mundo. E eu nunca, por mais dolorosa e vergonhosa que seja a situação, eu acreditava que Deus não perdia controle. Estava no controle. Então, Gabriel, ele era um menino que sempre trabalhou, sempre gostou de trabalhar, sempre foi muito unido com o pai, e, de repente, ele virou a cabeça. De repente, ele teve uma mudança. E foi essa mudança que acabou com a vida dele, né? Porque ele foi conhecer o mundo, ele desnorteou mais ainda, porque a mulher dele traiu tinha uma ele. namorada, né? Já era Ficou esposa grávida dele. cedo, né? Eles já estavam junto, e aí teve a filha, e ele era louco por essa filha dele. E assim, era o sonho dele, casar novo, sempre foi casar novo e ter filho, porque ele queria ser igual o pai dele, igual meu esposo. Então ele queria imitar isso do meu esposo. E aí ela traiu ele, e a sogra dele chegou no portão de casa e gritou. Ele descobriu a traição? Descobriu. E a própria sogra gritou no portão da minha casa, na frente dos pedreiros.
e que ele tinha tido uma briguinha com a esposa e estava lá na minha casa, que ele trabalhava de noite e precisava dormir. Então ele dormiu. Nós morávamos na mesma rua. E aí ela chega lá gritando: cadê o Gabriel? Eu falei assim: tá dormindo. Aí ela, alto, que eu era assim, tinha um corredor da minha casa, e ela falando: olha, quando o Gabriel sai para trabalhar, Gabriel, quando você sai para trabalhar, a Dayana, que era a esposa dele, coloca o Edmilson dentro de casa. E quem era o Edmilson? Um amigo da família dela inteiro, que tinha, na época ele tinha idade para ser mais do que pai, porque ele era muito mais velho do que o pai dele. Então ele nunca imaginou que isso fosse acontecer. Ele voltou para dormir, mas quando ele já acordou possuído. Ele já acordou... Mas aquilo não era calúnia, não? Era verdade? Não, era verdade. Mesmo? Apurou-se a verdade? É a verdade, tanto é que depois ela ficou com ele, ela teve 3 filhos com esse homem. Entendeu? Ela tentou voltar para os meus filhos. O seu filho era novo, né? Era. Quando ele ficou com ela, ele tinha 18 para 19. E quando aconteceu a traição, foi quando? Com 20. Com 20, 2 anos depois. Novinho ainda. E aí ela essa foi traição... a primeira. Ele teve uma namorada e ela. Ele não tinha uma vida, sabe, entendi. assim, de experiência, de Entendi. rua, de Aí desestruturou nada. ele, né, pastora? Desestruturou ele. Quando ele acordou, ele já acordou enlouquecido. Ele já acordou querendo invadir a casa, querendo bater em todo mundo. A gente teve que segurar ele para ele não quebrar o portão. Imagina. E aí ele já foi atrás de coisas de arma. Ele já saiu determinado, falou que ia matar ela, que ia matar... Se a mãe dela entrasse no caminho, ia matar todo mundo. Já saiu, assim... Desorientado. Aí ela fugiu com medo dele. E ele ficou mais desorientado ainda. E nisso, foram meses, assim... Acho que entre tudo que aconteceu, acho que foi entre 5 e 6 meses, né? Do que ele desnorteou a mente dele. Aí já foi conhecer baile, aí já conheceu a rua, já foi para lugares que não devia, já conheceu as drogas. Um menino, do nada, a vida dele virou e a nossa virou junto também. Não aguentou a traição. Não. E aí ele começou a se envolver, trabalhava, saía 5 da manhã para trabalhar, chegava à noite, passava a noite em baile funk, passava a noite na boca de fumo, passava a noite bebendo, conhecendo as drogas, e aí já não queria mais saber de uma vida direita. Trabalhava e ia para lá. Ia trabalhar, eu já ao ponto de eu chegar lá para buscar ele. E lá na boca de fumo. Meu Deus. Aí perdeu, né? Se perdeu, né? Se perdeu. Foi 6 meses. Se perdeu, Foi 6 meses para ele se perder e para ele preso. Não aguentou. Foi preso. Aí, nesse se perdido, ele está dentro do carro roubado e a polícia dá em cima, dando tiro, e ele bate porque ele queria subir o morro, e nessa batida ele corre. Quando ele corre, a polícia atira. Foi por isso que a polícia conseguiu pegar ele. O tiro pegou no rosto dele. E Deus paralisou a bala, porque não ficou... A bala ficou paralisada no rosto dele. Não estourou. Não estourou, não ficou marca, não ficou nada, nenhuma sequela, nada. Né? Deus deu um grande livramento para ele naquela hora. Ele foi preso no hospital, ficou 5 dias preso no hospital, e dali ele foi para o presídio. Foi, né, para casa de custódia, depois foi para o presídio, ficou no presídio de Japeri 6 meses, e depois foi para o Bangu. E lá em Bangu, ele saiu para poder saber, para ser para o julgamento. Levou alguns meses, foi o julgamento, onde ele pegou 18 anos e 9 meses. E aí, como ele ainda era menor de 21 anos, trabalhava, não tinha passagem, não foi pego com arma, com nada, caiu para 11 anos e 8 meses. Caramba. 11 anos, mas mesmo assim, para um rapaz de 20 e poucos anos, 20 anos. 20 anos. É muito duro, né? É muito duro porque, muito assim... Muito longe de Deus, né? Muito. E, assim, eu não entendi essa sentença. Né? Quase 20 anos para ele estar no carro roubado e fugir da polícia. Eu não entendi. Eu fiquei, assim... Parecia que eu não estava vivendo, não era uma realidade. Parecia que eu estava tendo um sonho. E eu falei para Deus, eu perguntei, meu Deus, mas isso tudo... Só que assim, dentro de mim eu dizia, Deus, tu não perde controle, tu não perde controle. Tu não perde o controle, eu vou confiar em ti. E aí teve essa queda para 11 anos e 8 meses, e ele foi para lá, pro presídio. Cumpriu. E ali depois eu fui
eu fui no órgão público, porque o advogado era pago. Eu fui no órgão público que tem na cidade. E lá eles começaram a ver e falou, não, a pena dele já era para ter caído. Aí a pena cai para 6 anos e 8 meses. Foi porque o advogado deixou de mão. Entendi. Aí ele falava pra gente que estava vendo, mas ele não estava vendo nada. E aí, nessa que cai para 6 anos e 8 meses, ele já estava preso 3 anos e quase... Ele tava, quando caiu, ele estava preso 3 anos e 4 meses. Lá em Bangu, 3 anos e 4 meses. E assim, o processo foi muito difícil, porque hoje você passa lá, tem Scania. A Scania, você passa na Scania, você não tem nenhuma humilhação, não passa nenhuma humilhação, você não precisa tirar roupa, não precisa ser... Ah, agora é assim, né? Na minha época, não. Na minha época, Deus foi tão maravilhoso conosco que, assim, durante o período que ele esteve preso, eu não vivi de profecia, revelação, visão, nada disso. Era só palavra e o culto na minha igreja. Porque às vezes a pessoa fala, Deus falou, usou uma pessoa para mim. Não. Era eu, meu marido, minha família e Deus. Tudo a palavra, Tudo a palavra, tudo assim, o Senhor nos orientando. É claro que às vezes a gente fala assim, meu Deus, será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou fazendo certo? E aí a gente se pergunta isso muitas das vezes. Sim. Né? Porque muitas coisas aconteceram que ele poderia não estar dentro de uma cadeia. Né? E aí, nesse processo dele dentro da cadeia, foi muitas coisas humilhantes foi acontecendo. Né? O processo de estar na fila ali fora, que é um processo que é triste muito demais. triste. Para a família É um muito triste. peso, né? Mas pra gente que não tinha costume. E cristã ainda, E evangélica. assim, graças a Deus, teve um rapaz do último o presídio que ele ficou, eu não sei o que ele viu, porque a gente não pode conversar, e aquele que atende, né, que vê as comidas, que atende, pega nossas carteirinhas, ele olhou para mim, para o meu esposo, acho que o Espírito de Deus falou o coração dele, e ele sempre tratava a gente com mais respeito, colocava a gente para frente, e orientava a gente, não tinha... bom, né? apaziguava, depois de 2 anos que nós estávamos ali, ele observando a gente, né, esse tempo todo ele viu a nossa índole, e eles têm essa experiência, e aí amenizou um pouquinho. Quando ele estava para sair, aí foi que entrou o Scania, não tinha mais aquela coisa de você tirar roupa, e toda aquela humilhação de que você passa, de perder as coisas de comida, de você deixar não A poder entrar. dificuldade, né? É porque cada vez que você chega na porta de um presídio, a regra muda. As regras não são a mesma. Uma hora entra um tipo de comida, outra hora não entra um tipo de comida. Uma hora você entra com uma roupa, outra hora você não entra com aquela roupa. Então, são muitas situações que você... A insegurança te traz um medo que tenta te paralisar. E ele ficou preso. Aí ele saiu... Com quantos anos ele sai? Ele saiu com 3 anos e 8 meses. 3 anos e 8 meses. Ele Já estava com 23 anos e pouco, né? E aí ele, um dia, 2 meses depois, ele sumiu. Logo que saiu... Ele saiu em julho e ele sumiu dia 5 de setembro. Voltou para casa dele com a esposa? Ou Não, ele veio... Não. veio para sua casa? Não, ela tentou voltar para ele depois disso, tudo. Ele não quis mais. Ele não quis ela mais. Aí ela foi e ficou com esse rapaz. Eu não sei se ela está, porque tem 2 anos que eu não sei dela. Mas com ele ela ainda teve mais 3 filhos. E a minha neta vai fazer agora 13 anos. E aí ele voltou, só que ele foi morar sozinho. Ele voltou do presídio, ele foi morar sozinho. E aí ele morou sozinho, arrumou uma namorada dentro desses 2 meses. E no dia 30 de agosto, eu fui assaltada. Um assalto muito bruto. Onde eu me machuquei. E aí o carro estava sem seguro, eu perdi o carro, porque estava sem seguro. Eu tinha esquecido de fazer o seguro do carro. Eles levaram o carro? Levaram o carro, tinha terminado um curso de colorimetria. E aí levaram todo o material que estava dentro da bolsa no valor de 10 mil reais. E correram, eu caí. Foi uma coisa assim. Eu tinha comprado o carro com seguro. Então, e foi o primeiro carro assim que eu comprei já com seguro. O seguro tinha vencido 2 dias antes. Meu filho me avisou, mas naquele dia eu tinha um compromisso que eu não podia faltar. Eu sou muito... Eu posso estar... Eu sou muito... é fogo, né? A minha palavra pesa muito, entendeu? Entendi. Eu dei Deu a a palavra para a palavra, pessoa que eu ia. Negligenciou o seguro, não deu para pagar. Como era perto da minha casa, era 15 minutos, eu falei, eu vou cumprir com a palavra e amanhã a gente vai lá para fazer o seguro. Porque a seguradora é 3 minutos da minha casa. Aí eu falei assim, eu vou fazer primeiro esse compromisso, porque eu ainda sou do tempo que a minha palavra tem que valer. Entendi. Entendeu? Aí, logo depois, eu tô procurando o carro,
Aí vem a notícia que ele tinha sumido, né? Tinha sumido. E a gente foi procurar ele. E eu descobri, claro que eu sabia que mataram, porque ele não ia sumir assim. E aí eu descobri mesmo a morte dele depois de quase 2 anos, mas e nunca mais a gente soube dele. Não sei, não achei corpo, não teve nenhuma notícia. Ele sumiu do mapa como fumaça. E a gente entrou em oração, em busca a Deus. Não tinha nenhuma câmera, nada perto da casa? Nada. A câmera que tinha próximo da gente, que filmou ele lá saindo, para onde ele foi, ninguém falou assim, eu vi ele tal hora, mas tal hora eu não vi mais. Ele sumiu assim, não, sem deixar rastro. Hoje? Até hoje a gente não sabe do corpo dele. Mas vocês tiveram uma investigação para saber quem foi que fez isso? Então, a polícia investigou. Eu sempre ia lá, a polícia sempre mandava, eu fui na delegacia, a polícia de homicídio lá de Belfor Roxo investigou, mas nunca achava assim, vestígio que era ele, não achava nada. Mas a gente ora a Deus e Deus vai esclarecendo as coisas, né? Eu tenho esclarecimento porque o Senhor foi lá, esclareceu tudo, trouxe à tona o que tinha feito em oculto, teve misericórdia e deixou a gente saber, porque eu orei muito. Eu falei, Deus, não me deixa morrer sem saber o que aconteceu com ele. Porque era motivo de zombaria. Muitas pessoas usaram isso para zombar, para rir, para debochar, para apontar, para criticar. Porque a forma que nós criamos o nosso filho foi... não queríamos que ele passasse o que nós passamos. Então, eu e meu esposo, a gente ponderava muito o que ia falar. É o que a maioria dos pais fazem, né? E aí, não quer que o filho sofra, nem viva aquilo que ele viveu. Isso, é para você ter noção. Eu sou uma pessoa... Hoje eu sou uma sanguínea controlada, mas quando eu era jovem, uma casa com 5 filhos. E eu leio que na Bíblia, da Bíblia falando assim, na casa do crente não pode ter gritaria. Mas eu falava, bota a roupa, vai tomar banho, vamos lá. Sim, mas o dia a dia, aquela coisa né? toda. Né? E tudo para mim era para ontem. Muito agitada. Eu era uma pessoa que não dormia de noite, de tarde. Eu acordava muito cedo, dormia muito tarde. Eu queria ler, queria ter conhecimento das coisas. Então, assim, o tempo que eles estavam dormindo era o tempo que eu estava lendo. Era muito por dentro, muito agitada. A questão do chegar atrasada, nunca aceitei essas coisas. Então, isso dele ter sumido, isso também desestruturou. E algumas pessoas à nossa volta ficava questionando, mas o que houve? Por que Deus não fala nada? E aí eu fui orar a Deus, para Deus trazer à tona, esclarecer. Né? E eu tive um luto sufocado também, porque eu não sabia o que aconteceu. A minha filha tentou suicídio 3 vezes. Meu Deus. Por causa da morte do irmão. Tragédia, né? O meu filho, desnorteado também, começou a beber e desnorteado também por falta do irmão, sofreu um acidente, quase morreu de moto. Mas já controlou isso tudo? Não, tudo graças... Aí o Senhor veio controlando, né? Muita oração, muita conversa. Hoje já está tudo controlado, mas na época, assim, foi para desestruturar mesmo. E eles estão na presença de Deus ou não ainda? Não, na época que aconteceu isso, o meu filho... os meus filhos saíram e ele se perguntou durante muito... doía muito porque ele chegava e falava assim, mãe... A senhora criou a gente orando dentro de casa. A senhora criou a gente levando para a igreja. Por que Deus deixou isso acontecer com o meu irmão? Por que Deus não deu uma chance para ele? Imagina as perguntas, né? E a gente não tem resposta, né? Eu só falava para ele assim, Deus não perde o controle das coisas. Disso eu tenho certeza. E se perguntar por que Deus deu tanto livramento para tantas pessoas que nós oramos e não deu o livramento para o irmão. Né? Deus deu tanto livramento. Quantas pessoas que têm testemunho, que vocês oraram, jejuaram, ajudaram, tá aí testemunho, que a gente vai buscar jovem na boca de fumo e que se transformou no chefe de família, e Deus deu livramento, deu escape, e aí ele olhar para o irmão e achar assim, meu irmão não teve chance. É duro, principalmente porque é adolescente, né, ou jovem, né, não tem ainda tudo tão esclarecido, a maturidade que é preciso para poder enfrentar. Por isso que precisa muito do Senhor Jesus, né? Esses momentos são momentos muito dolorosos e que quanto mais a pessoa está na... A coisa assim impressionante também, pastora, que estar na presença de Deus não quer dizer, não significa que você não vai sofrer, Não. que você não vai passar por certos
certas situações, né? É verdade. O que acontece é que quando você tem Jesus, você tem mais direcionamento, tem mais entendimento, né? Ele te consola mais, né? E você tem força para resistir à tribulação. A própria palavra diz que o mundo jaz no maligno, né? Verdade. A gente vive às voltas mesmo de muita coisa ruim. E não é mole, não. A gente tá falando assim, é fácil pra caramba. Mas na hora que tá vivendo um processo de perda, de luto do filho, né? E Não, sem é saber. desesperador. Eu falo que não é fácil para ninguém. Ter Jesus não é ausência de lutas, guerras, de perda, não é. E assim, nós não fomos criados para perder assim ninguém, né? A morte não fazia parte da história da nossa vida, mas ela entrou devido ao pecado. Então, assim, eu tive um luto também muito sufocante, porque meus filhos ficavam procurando o que aconteceu? E o medo de acontecer alguma coisa com eles. Né? Sem saber exatamente eu não sabia o que tinha se é uma acontecido. vingança, Alguém poderia querer fazer alguma coisa com meus filhos. Meus filhos têm loja e têm um trabalho muito exposto. E eu não sabia que eles estavam nessa busca também. Então, eu não pude ter um tempo de luto. E, às vezes, eu entrava no banheiro para tomar banho e, assim, a dor, o filho pode ser o que for, mas a dor da perda, ela vem, ela vem rasgando por dentro. Ela te rasga por dentro. Você tem hora que você parece que vai explodir porque você sente rasgar. E aí, logo depois, eu veio manifestar o TAG, né? Que é o transtorno de ansiedade generalizado. Você teve. Eu tive. E eu tive, assim, avassalador, do ponto do psiquiatra falar. Todo mundo tem 10 sintomas, você tem 13, se você não se cuidar, eu vou te internar. Porque eu tinha 3, 4 vezes no dia eu ia para o hospital. Eu pensei que eu ia morrer. E foi avassalador. Ele trouxe muitas enfermidades físicas para mim. Porque é uma doença que ela produz em você outras doenças. Porque o emocional, ele provoca em você tudo, o seu corpo vai reagindo. Você tem infecções, você tem nódulos, você tem situações Teve uma época desse transtorno que eu tive que orar a Deus e fazer um voto com Deus e falar, Deus, eu vou morrer. Eu pensei que eu ia morrer. Eu fiquei tão ruim que eu pensei que eu ia morrer. Eu falei, Deus, eu vou morrer. O senhor está requerendo alguma coisa de mim, o senhor fala. E eu estava ainda me recuperando, né? Porque isso aconteceu em 2017, em 2020. E aí eu estava ainda veio a Covid para completar. E logo no início eu peguei Covid. E também só Deus não me levou por misericórdia. E aí eu falei, Deus, tem alguma coisa. Aí eu não saía para pregar. Eu só pregava na igreja local e de alguns amigos meus mais chegados. Né? Aí, nesse processo, o Senhor falou para mim que queria que eu saísse, mas eu comecei a pedir confirmação a Deus. Eu falei, Senhor, eu não queria mais, eu queria ficar na minha igreja, não queria me expor. Já se expondo só na nossa igreja já é difícil. Não é mole, imagina aí, né? Uma situação dessa. E falar da palavra, que às vezes a palavra ela confronta muita gente. Né? Ela me confronta. Então eu sei que às vezes alguém vai olhar e vai falar quem é ela para falar. Né? Que às vezes as pessoas te julgam pela aparência, não conhecem a sua história, sem te conhecer. E aí eu fiquei 1 ano orando e as pessoas me convidando e eu indo, mas eu não queria ir, eu não queria sair. E de lá para cá, eu falei, então, Senhor, se eu não precisar tomar os remédios, se o Senhor usar esses médicos para que eu fique boa, eu faço o que o Senhor mandar. Mas o Senhor vai abrir as agendas. O Senhor vai trazer os convites até a mim. E eu não vou rejeitar um convite que vier, dentro da minha possibilidade. Que a primeira agenda minha é com a minha família. Segunda agenda é com a minha igreja. Terceira, os convites fora. Eu sei que de lá para cá, 2021 para cá, foi quando eu escrevi o livro, eu fui para muitos lugares, até hoje os convites vêm, e eu já preguei até em lugares que eu não queria ir, mas eu vou, porque eu fiz um voto com Deus, eu iria onde Ele me mandasse. Muito bem, esse testemunho é muito lindo, de superação, de dores tão profundas, é um misto, né? É um misto. Mas, com tudo isso, esta mulher de Deus, pastora, já escreveu um livro como autora principal, é coautora. Mostra aí pra gente, fala um pouquinho dos seus livros aí,
esse é o momento para a pastora divulgar aí suas obras. Ok. Esse daqui é o meu livro solo, né? É o meu primeiro livro. Adoeci para para ser ser curada. Esse livro eu conto parte da minha infância, parte da minha trajetória, porque a minha vontade mesmo sempre foi escrever do meu esposo, desde quando eu era jovem. Queria contar a história Dele, que ele tem uma história de superação maravilhosa para muitos homens. Vamos convidá-lo para vir aqui também nesse podcast para trazer assim, o testemunho dele. Ele é um homem que só vive para a família e para a igreja dele. Amém. Não, se convidar para pregar, possa ser que ele vá. Mas geralmente fala, convida minha esposa. Tem vários pregadores aqui na minha igreja, que a minha igreja é uma igreja de palavra. Convida aí, eu não tenho tempo, eu trabalho, eu tenho minha igreja, tenho minha família. E aí ele queria muito, mas assim, Deus mudou. Aí, do ministério pastoral para cá, eu conto aqui. Da minha infância ao ministério pastoral. Esse livro foi levado por amigas para Portugal, para vários estados de São Paulo, para várias cidades dos Estados Unidos, Toronto, vários, né? E vai levando, eles vão indo. E uma lê, e aí tem parente, aí vai leva, vai apresentando. E agora, depois dele, abriu-se a porta, aí o Senhor me levou para ser coautora, né? Aí eu tenho... E agora, em julho, a gente está fazendo o lançamento de mais um, lá na CPAD do Rio. E aí aí logo depois dele veio esse primeiro que, junto com a minha amiga Neia, junto com várias coautoras, Mulheres Reconstruindo. Mulheres Reconstruindo. Aqui nós contamos, né, algumas histórias da nossa vida. Mulheres. Nesses livros eu conto histórias, fatos da minha vida que não estão nesse, né? Meus testemunhos que não estão nesse. Sim. Porque não caberia. Se eu fosse escrever um livro, ele ia ficar muito grande. Muito, eu já imagino. Aí nesse daqui, aí logo após também nós fizemos esse A Dor Me Fez Viver o Extraordinário. Gosta de escrever, então, pastora Eu gosto. Sandra? Sempre gostei, desde jovem. Que lindo. Assim, a secretária da minha igreja, quando eu chego lá na secretaria, ela não deixa a caneta na mesa, com papel nenhum. Porque essa escrever. Eu tenho isso de escrever. Eu joguei muitos cadernos meus fora, da época da juventude, com a mudança. E depois eu até me arrependi. Porque eu tinha muitas coisas ali. Riqueza eu não sabia escrever nada, mas eu escrevia. Eu tenho isso. Aí depois nós escrevemos outro. Quebrando o Silêncio. Você fala de quê? Eu contei algo da minha vida aqui que ninguém nem da minha família... coautora também, né? Coautora. Esses todos eu sou coautora. Ninguém da minha família... Aqui tem testemunhos maravilhosos de mulheres extraordinárias, que algumas nem são aqui do Rio, algumas são. E assim, aí eu conto. E agora, por último, eu conto um fato recente do ano passado, que é recomeçar, restaurada pela graça. E eu tinha falado que eu não ia mais fazer parte. E aí, quando eu chego lá no lançamento desse, que era o último, que eu falei, não vou fazer mais parte. Aí, qual era o próximo lançamento? Recomeçar. Em dezembro agora de 2024, eu tomei uma decisão muito séria, que é, assim, muito importante, onde eu conto nesse livro. E aí, dentro desse livro, aí a missionária Né, que é a minha amiga, né? Ela é a idealizadora disso aqui, e ela convida mulheres que não têm noção do que elas podem, e elas se emocionam, escreve, conta cada coisa linda, é lindo. Aí me chamou agora para esse, que é O Poder do Perdão. Amém, glória a Deus. Vai ser lançado agora em deve dezembro. Deve ser uma bênção, né? O poder do perdão. Porque tem que perdoar. Tem que perdoar. Com tudo isso que a senhora, com todos esses testemunhos que a senhora viveu, tem que se não tiver facilidade para perdão. Não só para perdoar as pessoas, mas para se perdoar a si próprio. Porque eu costumo dizer para as minhas amigas que eu não carrego cheiro de fumaça. Não, eu não quero ser pesada, eu não quero carregar cheiro de fumaça. Aí alguém me pergunta, mas por que cheiro de fumaça, pastora? Porque Sadraque, Mesaque e Abednego entraram na fornalha. E a Bíblia diz que nem cheiro de fumaça ele tinha depois do processo. Não tinha sequela nenhuma, nada. Não tinha nada. E tem pessoas que elas têm um testemunho maravilhoso, mas ela faz o ambiente ficar pesado. Entendi. E são pessoas que traz uma amargura, um rancor, Entendi, um peso, isso mesmo. né? E eu não quero ser essa pessoa. Eu quero falar de um Jesus que ele abre a ferida e ele fecha a ferida. E se ele não perde o controle, por que eu vou carregar bagagem? Sim. Eu tenho uma mensagem... Olha, pastora, que
Eu ouvi isso de uma mãe que perdeu um filho nas condições que a senhora perdeu, tem que estar muito liberada mesmo, tem que estar muito com o Espírito Santo, né? Muito com Deus mesmo, muito ligada no trono da graça, né? De Deus. Senão não consegue ser assim, não. Eu mesma, eu me surpreendo com o que o Senhor faz na minha vida, porque eu vejo pessoas que ainda estão de luto 5 anos, 4 anos. Pois é. Tem a A pessoa... senhora é uma mulher muito, assim, muito leve, muito de Deus mesmo. Você vê, assim, muito em paz. Minhas amigas, quando começaram a ouvir meu testemunho, elas falaram, não, eu só acredito porque eu te conheço. Além de bonita, né? Porque ela é uma mulher elegante, chique, bonita, tem alegria, tem uma expressão alegre. Não é uma pessoa que está aí rancorosa, né? Amargurada, como ela está falando, não. Às vezes, sabe, pastora, tem pessoas nos assistindo que por muito menos tá sem comer, tá sem beber, vontade de se acabar pelo mundo, entendeu? Por muito menos a senhora viveu tanta tragédia, tanta dor, né? Perdeu tanto na vida, para a vida, né? É verdade. E tá bem com Deus, bem com a senhora mesma, né? Assim, a minha vida, eu desde antes do ministério pastoral, e assim, eu costumo dizer que Deus escolhe cada um para algo, né? Cada pessoa para suportar, porque Sim. se a Bíblia fala que o fardo dele é leve, o fardo dele não te sobrecarrega, o jugo dele é suave, por que que ele vai me dar algo que eu não possa suportar? E, assim, eu tenho uma mensagem que eu coloquei o título de Aliviando as Bagagens. E, assim, eu já fui... Jogando fora. Eu já fui até em Recife para falar sobre essa mensagem. Por quê? Porque carregar bagagem te atrapalha de viver. E eu conheci... O meu esposo, ele me ensinou o que é amar, o que é família, o que é estar entre família, porque eu não sabia. Né, a ter sentimento. A estrutura familiar também é muito importante. Eu tenho uma família né? muito linda, muito abençoada. Estruturada. Eu tenho um marido bem maravilhoso. Né? Eu tenho um marido maravilhoso que cuida de mim assim. Que ele me prometeu fazer a mulher mais feliz do mundo. Amém, está conseguindo. Está tentando. Desde que eu conheci, ele me prometeu isso. Fala com ele para vir aqui. Ele me prometeu isso quando ele não tinha nem o que me dar para comer. A senhora acreditou e ficou com ele assim mesmo. Eu era louca mesmo, acreditei. Que benção, mas deu certo, né? Jesus, olha, o principal de tudo é que vocês são de Jesus. É verdade. Estão os dois caminhando juntos, né? Lutando ainda, porque tem muita guerra ainda para travar, né? Além de que os dois pastoreiam. Aí eu fiquei impressionada e maravilhada da senhora ter me dito uma coisa que é importante falar aqui, hein? É dar honra a quem tem honra. Ela me falou que o esposo dela e ela não vive do dinheiro da igreja. Não. Eles têm o trabalho secular, Deus abençoa, e com isso eles sobrevivem. A igreja, o trabalho, olha que coisa linda. O dinheiro dos dízimos, das ofertas, não que eu ache errado o pastor ganhar o seu dinheiro da igreja, não. Mas se a senhora não tem essa necessidade, se Deus tem suprido, muito bom. Diz que ela faz com dinheiro das ofertas e dízimo, faz obras, compra terreno para a igreja, as pessoas não pagam alimentação dentro da igreja, né? Não. É uma benção. Faz trabalho social também, Sim. né? Isso é muito lindo. É um lugar muito humilde, né? Então as pessoas são... lá na nossa igreja nunca teve venda. Nunca teve... É uma subidinha, então a gente comprou os terrenos em volta, né? Não tem problema com o vizinho, porque é tudo comprado. Sim. É tudo no nome da igreja, porque Bacana. Eu tenho filho, eu tenho minha vida. Hoje, mas tudo bem a organizado. gente também tem outras pessoas lá no ministério, que se a gente não tiver, vai assumir. Sim. E assim, a gente tem alimentação na igreja, mas é tudo... alimentar tudo ali para a igreja, para o povo. Para a igreja, que bacana. Não temos rifa, não temos sorteio, não temos nada. Aí tudo é microfone, é parede, é obra. A gente ficou alguns anos pagando o terreno que já está pago, já está lá no centro do Farrula, em Belfor Roxo. Mesmo, né? Isso. Deus aí uma pessoa precisa de um remédio, uma pessoa precisa faz um trato social muito grande, Isso. Porque é importante, é o tempo da igreja lá que dividia com as viúvas, né, de Paulo. E foi o voto do meu esposo. Ele falou, eu até fico, mas se eu não precisar de ficar... A gente não é contra quem recebe ajuda de custo, pelo contrário, nós somos a favor. Sim. Né? Porque nossa igreja... Com o propósito da senhora e do seu esposo, a gente né? As pessoas vão lá na nossa igreja, a gente dá ajuda às pessoas da igreja mesmo, entendeu? E assim...
precisa, né, de ajuda de custo. A gente às vezes convida um amigo para ir lá pregar, a gente abençoa, planta uma semente na vida deles, uma pequena semente, né? Porque a gente acredita no ministério deles. Mas assim, e eu não sou contra, eu acho que tem que dar ajuda de custo, sim. Mas o voto foi dele. E eu falo para ele assim, se eu fosse pastora, eu ia falar, não, me dá minha ajuda de custo aqui. Eu mesmo ia administrar na igreja. Mas assim, ele é o pastor presidente. E assim, graças a Deus. Não vou falar para a senhora assim, não, tá sobrando, não. Precisar, precisa. Mas, assim, Deus honra em janeiro. O trabalho dele caiu muito. Muito. E a gente tem algumas responsabilidades. Ele falou assim, aumentou o dízimo dele. Ele falou, tá caindo o trabalho? Fez o propósito de dar o dízimo maior. Porque a vida dele toda foi assim. A gente começou dando dízimo de 50 centavos. E quando ele queria ganhar mais, ele aumentava o dízimo. Ele aumentou o dízimo dele. E ele aumentou o dízimo dele. A senhora acredita que o trabalho dele aumentou? Aumentou, glória a Deus. Aumentou. Deus é fiel. A senhora já ouviu falar de Tinguá? Tinguá já. Então, eu já fui criança ali em Tinguá durante um tempo. E eu tinha conversado com ele, falei, a gente tá ficando velha, muita obra, que a gente tem uma casinha e umas alugadas. Aí eu falei, chega, muita manutenção, não sobra dinheiro, não compra mais terreno, que meu marido adora uma obra. Não compra mais terreno. Tá bom, não vamos comprar mais terreno. Isso eu falei no domingo. Na quarta-feira, eu estava no cartório de Vila de Cava assinando um documento que ele comprou. Ele e o meu filho compraram um terreno no centro de Tinguá, onde não tinha mais terreno. O homem nunca viu ele, ofereceu o terreno para ele na segunda. A prestação e um valor assim, que dá até vergonha falar. E o homem não é porque ele precisa, não, precisava vender, não, porque tem várias propriedades. Mão de Deus, né? Olha o que Deus faz na vida desse homem. Isso é importante também, que vocês se colocam para Deus, né? Porque nem todos entendem a voz de Deus, o que Deus quer, né? Mas é isso mesmo. Muito bem. Nós estamos chegando no final do nosso programa, mas antes eu preciso chamar os patrocinadores, né? As patrocinadoras. Senão eles não vão manter isso aqui. Isso aqui são mantidos pela Rarice e pela Qualificar. Roda a vinheta aí, Juliana, por favor. Não posso esquecer das nossas patrocinadoras. A Qualificar Serviços Limitados e a Rarice. Não podemos deixar de dizer para você que se você tem seus empregados e não quer mais administrá-los, é só fazer um contato com a Rarice, é só fazer um contato com a Qualificar. A Qualificar, ela trata mais de construção civil, né? Ela vai organizar a sua construção, ela vai executar com bons profissionais, vai administrar a sua obra, tá bom? Você não vai ter dor de cabeça, você vai estar passeando e nós vamos estar, as empresas vão estar administrando. A Rarice também é a mesma coisa, tá bom? Ela é mais voltada para os serviços gerais, portaria, administração, tá bom? Não deixe de fazer o contato e fechar o contrato. Muito bem. Ainda tenho uma pergunta para te fazer, duas, né? Como a sua fé foi sustentada durante o tempo em que esse menino teve preso e depois desaparecido? Em breves palavras, como é que Deus tem sustentado? De que forma você reconhece isso? Palavra e oração. Oração e palavra. De orar e abrir a Bíblia e o Senhor falar com você ali naquele momento e ler a Bíblia e acreditar na palavra de Deus. Intimidade também, né, pastora? Isso traz intimidade, né? Porque para você também ouvir a voz, entender, compreender, tem que ter intimidade, né? A palavra e a oração traz a intimidade com Deus. Tem pessoas que correm atrás de muitas coisas, né? Sim. Para fortalecer a sua fé. Sim. E assim, o que me faz me viver como uma criança na presença do Senhor e sendo dependente dele é a palavra, por mais simples que ela seja ministrada, por mais simples, se você falar ali, eu vou pegar e vou absorver e vou falar, não, se fala na palavra, é porque é verdade, eu tomo posse. Aí a igreja que seu esposo é presidente, pastor presidente, é uma igreja muito voltada para a palavra, né? Palavra. Muito bom, isso é importante, pastora, porque hoje muitas das igrejas estão muito preocupadas com louvor, fazer aqueles louvores lindos, maravilhosos. Não. Aí eu até fui uma igreja uma vez, assim, e fiquei observando. Parece até uma disputa para quem canta melhor, mais bonito. Aí fica verdade. 1 hora, 2 horas de louvor, e depois a palavra é bem estreitada, né? Bem pequenininha. Então, eu não gosto. Eu prefiro palavra. Né? A nossa igreja também é igreja de muita palavra. Onde fica a sua igreja? Pode divulgar aí. Divulga suas redes sociais. Sim. Aproveita. A minha igreja é AD Frutos da Fé. É em Santa Amélia, Belfor Roxo.
culto às quarta e domingo às 19h30. Né? Lá nós entramos na palavra 8h15. 8h15, 8h20, a gente está entrando na palavra. E ela é uma igreja simples, não tem muita sofisticação assim de louvor. Sim. Inclusive, nós temos sempre uma dificuldade no louvor, né? E temos assim essa dedicação de fazer só aquilo que Deus manda. Amém. Não o que a sociedade pede. Sim. É uma igreja que ora, uma igreja que busca O que a direcionamento. modernidade pede, né? Isso. Nós somos uma igreja de mente aberta, mas não trazendo a libertinagem, né? E nem essa... Nem deixando o mundo entrar. Isso aí, é isso aí. Por mais Muito moderno bem. que sejamos. Eu sou pastora Sandra Moreira, a minha rede social é PRA Sandra Moreira. Todas as redes sociais minhas é com essa arroba, né? Tanto Instagram, TikTok... As compras do seu livro YouTube, também pode ser feita tudo por lá. Tá bom. Lá também tem o número de contato para o meu livro. E para entrar em contato comigo. E se alguém quiser também que a pastora pregue, que vá à sua igreja, é só entrar lá e convidar, né, Queria pastora? muito saber cantar, né? O meu sonho não era ser pregar a palavra, era cantar. Fiz aula de canto, não deu em nada. Fui fazer instrumento, não deu em nada. Fui fazer faculdade de Direito, o senhor falou que não. Então, eu tenho que falar da palavra mesmo, porque é o que o senhor está mandando, né? Glória a Deus por isso, eu falo da forma que Deus me deixa falar, e da forma que o Senhor me usa, e o Senhor, eu tenho feito o que Ele manda, e graças a Deus a minha saúde tem sido restaurada. Muito bem. Pastora, qual conselho a senhora daria para uma mãe que está vivendo algo semelhante ao que a senhora viveu, parecido? Assim? A fé, ela é abalada. A gente se pergunta onde a gente errou por muitas vezes. A gente faz uma retrospectiva da nossa vida para ver assim, onde eu errei, onde eu falhei. Mas não é assim, não tem receita, não tem uma bula que a gente vai ler e vai agir. A única coisa que nos sustenta... E por muitas vezes nós vamos nos perguntar a Deus. Por muitas vezes nós vamos falar com Deus assim, Senhor, eu estou certa, Senhor, me fortaleça, segura nas minhas mãos, porque senão eu afundo. E não é afundar em abandonar Jesus, é afundar em todas o emocional, em todas as circunstâncias. Então, eu não tenho uma receita. O que eu fiz foi, Senhor, segura nas minhas mãos e não me deixa negar o seu nome. Orar. E buscar o Senhor em oração o tempo todo. E eu dormia e acordava com a Bíblia. Eu dormia, acordava com a Bíblia, e era a Bíblia, e eu ia orando para os lugares, assim, estou lavando louça, estava orando, ia para o presídio orando. Se apegou com Deus mesmo, mais Foi e mais. Muito mais. A gente já é apegado e a gente apega mais ainda. E em nenhum momento eu duvidei que Deus estava perdendo o controle, porque a dúvida, ela prejudica a gente, né? Muito. Faz você fraquejar. Faz. Então, Dúvida essa questão... o tal famoso si, né? Eu sei que o sofrimento foi muito grande. Eu tive possibilidade de não ver o meu filho sendo preso. E eu escolhi fazer o certo diante de Deus. E teve momentos que o mundo e as pessoas queriam dizer, você errou, você estava errada. Mas a Bíblia dizia que eu estava certa e eu acreditei nela. Amém. E eu acredito até hoje. Muito bem. Querida, nós queremos lhe entregar... É um pequeno mimo do nosso programa, uma canequinha para você tomar seu muito cafezinho, obrigada. lembrando do nosso podcast Fala Comigo Deus. Muito né? obrigada. Que Deus, pastora, possa lhe abençoar cada vez mais. Esse testemunho que ele venha alcançar milhões e milhões de pessoas, né? Porque não é fácil. Quando a gente está no vento, a gente suportar em Deus... Você tem que deixar Deus agir, confiar, só confiar. E às vezes as pessoas, muitos largam, abandonam, não conseguem atravessar. É verdade. Né? Não conseguem ter força. Porque é por isso que a Bíblia ela é muito, muito sábia mesmo, é o Espírito Santo, né? Que inspirou de uma forma maravilhosa, porque diz que nós devemos fazer nossa casa na rocha, não na areia, né? Por causa do vento, né? Porque ele vem, ele é impetuoso. Balança, está na rocha, não vai cair, né? Firmar nossa fé em Jesus Cristo. De verdade, não ficar só indo à igreja para cumprir um compromisso, não só estar na presença dos irmãos para um momento social, mas estar com Jesus de verdade, porque na hora da luta é só Ele mesmo que consegue te
te fazer vencedora, né? E você sair do problema, do vento, com paz, com alegria, né? Mesmo que demore um tempo, É verdade. mas você conseguir ter essa paz, essa alegria. Eu estou muito feliz, muito lisonjeada de estar fazendo esse programa com a minha querida irmã, pastora Sandra Moreira. É uma honra para o programa, viu? Porque eu tenho recebido aqui muitos testemunhos grandiosos também, de muita coisa importante que Deus fez na vida das pessoas. Mas de uma mãe que perdeu um filho, né? Teve o envenenamento de 2, quase indo à morte, a óbito, né? A sua própria vida também estava em risco ali. E o Senhor amparou, o Senhor cuidou do sobrinho, né, também que estava, né, que tinha comido, né? Eles sobreviveram Sobreviveu também. todo mundo. Depois vem essa tragédia do menino, a senhora sobreviveu. Depois teve o assalto do carro, né? E tantas vezes, tantos ventos, né? Mas crente forjada. A senhora é uma cristã forjada em Cristo, né? Com a essência dele, trabalhando com a mente dele, né? E é isso que leva a gente a passar por muita coisa. Muito obrigada. Eu quero que a senhora faça uma consideraçãozinha final aí. Fala o que a senhora quiser aí. Um minutinho ainda tem, né, Juliana? Já estamos encerrando mesmo. Não, eu que agradeço. Eu que me sinto honrada pelo convite, né? E assim, foi um convite muito abençoador para minha vida. E assim, Deus, ele sabe como tratar a gente, né? E ele sabe até onde a gente pode suportar. E eu costumo falar para ele, de vez em quando tem uns baques, aí ainda eu falo, Senhor, eu suporto porque eu sou tua filha. Amém. E quem é pai ama. Então, o amor de Deus, ele nos envolve. É o amor dele por nós que nos constrange e nos faz ser mais forte. Né? Amém. Muito obrigada. Nós vamos, assim, encerrando esse episódio do Falar Comigo Deus. E semana que vem, mesmo horário, de 12h a 1h, fica conosco, compartilha, divulga, né? E se inscreve. Se você ainda não inscreveu, se inscreve no canal. Não deixa de se inscrever. Dá o like, ativa o sininho. Isso vai fazer mais e mais pessoas ouvirem também, assistirem, tá bom? E que Deus te abençoe, tenha um restante de semana super agradável, super abençoada por Deus, e que você tenha bastante força em Deus para superar suas aflições, tá bom? E aguentar firme nos ventos que vem, tá bom? Fica com Deus. Beijo, pastora. Beijo, Juliana. Beijo, Luana. Beijo, Flávia. E tchau, fiquem com Deus. Todos vocês estão nos assistindo todas as semanas, tá bom? Fiquem em paz. Beijo. Tome posse.